Seria esse, finalmente, o fim da monogamia? E aí, pandinhas, tudo bem com vocês? Eu sou a Olivia Alves, esse é o canal lá do Pan, e esse aqui vai ficar mesmo nesse formato vlog de live, porque o meu celular tá cheio de coisa, não dá pra gravar com ele. Se você tem Twitter, Facebook, você deve ter reparado que o tema monogamia começou a ficar muito mais em alta recentemente. E eu vou trazer aqui um fator histórico pra explicar pra vocês o porquê que isso tá acontecendo. Posso não estar trazendo um fator histórico de algo super importante que deva ter acontecido recentemente, mas eu vou trazer aqui uma análise temporal do porquê isso possivelmente está acontecendo, por que a não monogamia passou a ser mais aderida atualmente. Então peguem seus papiros e suas peninhas que a gente vai falar um pouco sobre história. É impossível falar sobre monogamia e falar sobre história sem envolver religião, então eu quero dizer que aqui eu não tenho problemas com você, pessoa religiosa, mas a sua religião, em muitos momentos, ela acaba atacando nossas vidas em muitos aspectos, né? Não só falando com uma pessoa não monogâmica, mas também com uma pessoa LGBT, eu ouso dizer que a religião causou muitos problemas. E também como mulher, né? Não posso negar desse fator. E o ponto é que a não monogamia está sendo mais aderida por mulheres. E esse que é o ponto que tá deixando os homens héteros tudo fudido, assim, de raiva. Como assim? Mulher não monogâmica? Não existe isso. Mas a questão é, devido à religiosidade, a gente tem todo um papel ali que fala sobre, no cristianismo no caso, que fala sobre a mulher ter que ser submissa ao homem. Então, em muitos momentos, é falado sobre a mulher ter que perdoar o homem em todos os aspectos, porque ela é submissa a ele. Então, de certa forma, ela é obrigada a baixar a cabeça pra ele, caso ele faça alguma merda. Mais pra frente, a gente tem ali a criação baseada também nessas éticas religiosas, uma sociedade machista. Então, a cultura de sexo muito forte. E aí, dentro dessa realidade, a gente vem tendo, desde o início das eras, lugares como prostíbulos. E aí, a gente tem a cultura machista, que impõe que os homens, principalmente os homens que estão na adolescência, os adolescentes, né, as crianças, comecem a ter suas atividades sexuais com mulheres muito cedo. Então a gente tem ali mulheres que elas têm que ser puritanas, elas não podem ter atividade sexual a não ser depois do casamento, e homens que são colocados compulsoriamente dentro de situações sexuais. E seria aquele seu tio que te levou para um puteiro quando você tinha 17 anos, porque para ele você não ia ser macho se não comesse com uma mulher. E toda essa cultura, todo esse compilado de coisas que foram acontecendo pela história contribuíram para esse momento que a gente tá vivendo agora. Por quê? Informação começou a ser uma coisa muito mais democratizada com a internet. A gente tem vários debates, a gente conversa, a gente pesquisa, a gente passou a se questionar sobre por que a sociedade é assim. Tanto que isso até afeta o mundo dos homens de forma positiva, eu não vou negar isso. Os homens estão se questionando por que toda essa masculinidade deles tem que ser tão tóxica, por que eles têm que ser babacas. Uma parcela dos homens passaram a se questionar outras questões relacionadas a eles, como por exemplo, o fato de que se eles forem broxa uma vez na vida, a vida inteira sexual deles foi pro saco, entendeu? Toda essa pressão social que os homens héteros também sofrem. De certa forma, todo mundo sofre uma pressão social. Homens gordos, homens que são muito magros, tudo isso envolve aí questões sociais que eles estão debatendo entre si também. Mas o ponto é, por que as mulheres estão aderindo mais à não monogamia? Bem, pegando todo esse histórico aí, trazendo essa realidade de que as mulheres sempre foram as donas de casa, enquanto os homens eram os caras que estavam trabalhando, eram os caras que tinham dinheiro, que podiam sair pra se divertir com os amigos, bebendo e tudo mais, e enfim, ficando com outras mulheres. As mulheres decidiram que não vale mais a pena ser trouxa, entendeu? Você ficar com um cara que fica com quem ele quiser e que você é obrigada a perdoar isso porque a religiosidade diz que você tem que perdoar isso. Enquanto eles falam, não, foi só um erro, foi só uma falha, não vai acontecer de novo. E aí a mulher perdoa e, enfim, acontece de novo, né, gente? Por conta disso, as mulheres passaram a aderir mais à não monogamia. E por que os homens ficam revoltados com isso? Porque pra eles não são não monogâmicos, mas eles têm todo o direito de ficar com outras mulheres. Então pra eles é ridícula essa ideia de que as mulheres também possam fazer a mesma coisa que eles fazem. No caso, as mulheres, elas estão num movimento que eu considero muito mais bonitinho, entendeu? Porque elas estão se propondo a serem não monogâmicas, enquanto os homens, eles sempre se proporam a ser monogâmicos enquanto traíam as suas mulheres em outros momentos. E é claro que vai ser sempre um monte de cara que vai falar, não, mas nem todo homem, eu nunca traí. Na internet é uma coisa, a gente não sabe o que você tá fazendo na vida real, não é mesmo? E eu não tô falando que todo homem trai, eu tô falando que as mulheres que, enfim, passaram a entender melhor a monogamia e como isso afeta a vida delas e como isso tira delas
coisas que elas podem fazer que os homens continuam fazendo, mesmo depois de não poderem fazer. Ficou confuso, mas enfim, vocês entenderam, né? É ridículo, né? Eu tenho um negócio que eu vi alguém falando, era uma pessoa falando sobre não monogamia, e ela falou que as pessoas ficam putas com a não monogamia porque agora as mulheres estão se colocando em posição de fazer o que os homens fazem escondidos desde sempre. Então você tem a história do seu avô que traía sua avó o tempo todo e que ele escondia isso da família, às vezes nem escondia, porque pra ele não é necessário esconder. Ele é o cara que tá cuidando do dinheiro da casa, ele sabe que a mulher não vai abandonar ele por causa disso. Ou então do seu tio que tá traindo a esposa dele nesse momento, você sabe disso, ela sabe disso, mas vai continuar assim. Porque se ela sair disso, ela vai pegar mal pra ela, a imagem dela na igreja, entendeu? Então tudo isso tá passando a ser questionado. É por isso que o povo tá com medo da monogamia acabar. Mas eu tenho que dizer uma coisa que, infelizmente, a monogamia não vai acabar, gente. Porque existem tipos de relações e tipos de atração. Tem pessoas que não gostam de relacionamentos não monogâmicos. É porque eu tenho ciúmes. Não. Se você tá usando ciúmes como desculpa, eu sugiro que você veja o videozinho que tá aqui no card falando sobre ciúminho saudável. Que eu falo sobre ciúmes e a relação que as pessoas fazem de não serem não monogâmicos por conta dos ciúmes deles. Então, tipo, não é argumento. Não é argumento você se ciumir. Existem pessoas que não gostam de não monogamia simplesmente porque eles não querem. Eles não gostam de ter relacionamento com várias pessoas. Talvez porque seja até mais fácil de organizar. Você tá com uma única pessoa. Você deposita todo aquele seu romance, todo aquele seu pensamento, você vai focar em uma única pessoa numa relação. Então, existem vantagens na monogamia, assim como existem vantagens na não monogamia. Logo, nenhum dos dois vão deixar de existir. O ponto é, as pessoas estão putas porque as mulheres estão aderindo à não monogamia. Porque se você for trazer esse discurso pro lado masculino, trazer os homens que estão virando não monogâmicos, nossa, que horror. Na verdade, não vai chocar nem um pouco. Porque a maioria dos homens, ele já tem esse histórico de trazer um discurso de que ele pode dar em cima de outras mulheres, ele já tem esse discurso machista de que tudo bem homem ficar com várias, mas mulheres não podem fazer isso, porque se elas fizerem isso, elas são mulheres da vida. E, tipo, não estou julgando pessoas que trabalham com o corpo, prostituição. Eu acho que é um trabalho super digno e que vocês devem fazer isso mesmo, entendeu? A sociedade precisa de vocês, por mais que elas não assumam. Voltando, o ponto é, os homens estão putos porque agora eles não têm mais esse rolê, eles estão perdendo o direito de posse de cima das mulheres. Porque por mais que a gente possa tentar negar, não, nossos corpos são livres, vamos ser realistas, vai. A maioria das mulheres, elas estão presas em relações. Elas não vão sair dessas relações porque a sociedade as prendeu, porque a religião as prendeu, e às vezes maridos abusivos as prendem. Então, essas mulheres, elas estão soltando essas amarras. E esse que é o ponto que tá incomodando. Os homens estão perdendo cada vez mais a posse que eles têm por corpos femininos. E isso tá incomodando pra caralho, porque imagina que foda você ter uma geração inteira de homens falando sobre como a mulher deles o obedecia, que ela arrumava a casa, que ela limpava tudo, cuidava das crianças, que ela não dava um pio quando eu chegava bêbado em casa e batia em todo mundo. E agora você tem um monte de mulher mandando eles tomarem no cu porque elas querem igualdade de verdade. É isso que tá acontecendo. Não é que a monogamia vai acabar, entendeu? É que a hipocrisia de aceitar toda essa situação abusiva e dizer que na verdade tudo isso é amando de Deus, que na verdade você está tentando curar, que uma hora ele vai melhorar, isso acabou, entendeu? Não tem mais isso. Ainda tem, não, vai. Isso está acabando. As pessoas estão começando a tomar consciência, as mulheres estão começando a tomar consciência de que o corpo é delas e que eles não podem fazer o que quiser com ela e que contratos existem. E mais uma vez, vamos falar sobre contratos. Contratos são maravilhosos, cara. Eu amo contratos. Contratos, pra quem não entende, que eu sempre falo de contratos aqui, pode parecer um pouco confuso, é literalmente um acordo que você faz com a pessoa que tá com você. O contrato é, por exemplo, eu me relaciono com fulano. Vamos lá, vamos colocar um nome aleatório aqui. Eu me relaciono com o genérico. Vamos lá, eu e o genérico, a gente acordou que o nosso relacionamento vai ser monogâmico, beleza? Beleza, genérico? É nóis. Nós vai ter um relacionamento monogâmico aqui. Logo, eu não vou ficar com outras pessoas fora o genérico. A gente pode criar algumas regrinhas acordadas com ambos. Por exemplo, a gente vai toda sexta-feira à noite... Sexta-feira não, sexta-feira é dia de balada. Toda terça-noite a gente vai assistir um filme da Netflix juntos. Ou então a gente vai acompanhar algumas
série juntos. E aí a gente não pode assistir os próximos episódios dessa série sem estar com o outro. Pode acontecer da gente acabar falhando nisso, pode acontecer da gente acabar falhando nisso. Mas o ponto é, a gente tem o nosso acordo, a gente tem o nosso papelzinho aqui, que ele vai ser respeitado no decorrer dessa relação. Então, o que eu tô falando é que as mulheres começaram a olhar pros contratos com um olhar mais sério, com um olhar mais empoderador. Eu adoro essa palavra, as pessoas odeiam, mas enfim. As mulheres começaram a olhar pra esses contratos com um olhar de pessoas que fazem parte desse contrato, e não que são as pessoas que só estão na letra miúda como elas sempre foram colocadas. Então elas passaram a olhar, por que que meu marido pode me trair, ele pode chegar aqui, falar pra minha família que foi só um erro, todo mundo aceitar de boa, mas se eu fizer a mesma coisa, isso vai ser um crime, a família inteira vai falar mal de mim, vai falar que, não, mas ele é homem, então ele tem esses instintos. Então, por que que isso acontece? Por que que isso deveria acontecer? Por que que isso está acontecendo? Por que que eu tô deixando isso acontecer? A relação é comigo, eu posso ir embora a hora que eu quiser. E esse é o momento em que as mulheres estão saindo das relações de fato. É claro que tem pessoas que elas são literalmente presas nas relações por questões econômicas, sociais, como eu já disse, relacionamentos abusivos, querendo ou não, tem mulheres que se mantêm em relações porque elas têm medo de morrer, elas têm medo de agressões, de perseguição. Então, as mulheres passaram a se colocar como protagonistas das próprias relações. E isso incomoda pra caramba, porque até agora elas só eram o coadjuvante. O protagonista da relação sempre foi o homem. A gente não precisa de muito pra analisar isso. Você pode pegar qualquer filme antes de 2010, que seja romântico, com pessoas padrões, vai ter toda essa temática de que a mulher, ela tem que ser a pessoa que é adorável. Se for um filme religioso, ela tem que ser a virgem, né? Também tem isso. Enquanto muitas vezes a gente tem personagens que são caras que eles são curados por essas mulheres. Então, é por isso que a não monogamia é maravilhosa. Tá, vou parar de puxar saco da não monogamia. É por isso que a não monogamia passou a ser aderida. E também tem outra questão, né? Que apesar de toda essa questão social, também tem outra questão. Tem pessoas que são não monogâmicas. Tem pessoas que não conseguem, que não gostam de relacionamentos monogâmicos e que se enfiam em relacionamentos monogâmicos porque eles são mais socialmente aceitos. Tem pessoas que não são como eu, por exemplo. Eu sou uma pessoa muito fluida quanto a isso. Eu posso estar numa relação monogâmica de boa, assim como eu posso estar numa relação não monogâmica de boa. Pra mim, tudo tem a ver com os contratos, entendeu? A gente acordou aquilo, vai ser aquilo. O ponto é que tem muitas pessoas que não conseguem ser assim. Tem pessoas que não suportam viver numa relação monogâmica. Assim como tem pessoas que não suportam a ideia de viver numa relação não monogâmica. E tudo isso é válido. Eu acho totalmente válido. Relações são plurais. As pessoas têm que respeitar, sei lá, as próprias relações e os seus parceiros. E o ponto que realmente tá incomodando a sociedade nesse momento é que os homens agora não tem essa de ir pro rolê, ficar com um monte de pessoas, depois voltar, ser descoberto e meter o louco de não, mas foi só um caso, foi só uma vez, isso nunca mais vai acontecer, eu tava bêbado, enfim, inventar um monte de desculpa. Porque agora as mulheres estão literalmente metendo o pé. Eu acho que são várias questões aí que estão sendo levantadas agora. Eu acho que todas essas questões são muito válidas. E eu fico muito feliz até de ver tudo isso acontecendo. Na hora que eu vi a manchete, velho, na hora que apareceu a notícia pra mim, tipo, a monogamia acabou, ou vai acabar um rolê assim, eu vou ver se eu acho e coloco aqui pra vocês. Eu dei tanta risada, eu fiquei tão feliz. Mas é isso, pandinhas, obrigada por assistir até aqui. Deixa seu like se você gostou desse vídeo, ou deixa seu dislike se você não gostou. Você pode se tornar um membro do canal, mas só se você quiser. E se você não quiser esse compromisso mensal de mandar uma graninha aí sendo membro, você também pode mandar um pix pro canal aqui pelo pixeladopan@gmail.com. Joga nos comentários o que você acha sobre isso, o que você acha que as pessoas passaram a aderir mais à não monogamia e por que que esse fenômeno tá sendo muito mais abraçado por mulheres. Joga isso nos comentários e aí a gente debate um pouquinho mais sobre. Se inscreve no canal, ativa as notificações pra não perder nada. Até o próximo vídeo e tchau!